Já parou para pensar por que o Natal é comemorado justamente no dia 25 de dezembro? A Bíblia não menciona em nenhum momento a data do nascimento de Jesus. Então, por que essa celebração tão importante cai exatamente nesse dia? E por que no inverno, afinal? E se eu dissesse que muitos estudiosos acreditam que a escolha dessa data tem menos a ver com o nascimento de Cristo e mais com antigas festas romanas, tradições pagãs e os ciclos da natureza? O que hoje parece uma escolha óbvia guarda uma história cheia de reviravoltas. Desde celebrações barulhentas em honra aos deuses romanos até o significado cósmico do solstício de inverno, as raízes do Natal revelam um mosaico fascinante de história, religião e adaptação cultural. Afinal, como o Natal se tornou essa data tão marcante? A verdade é que a celebração como a conhecemos não surgiu logo após a vida de Jesus. Os primeiros cristãos davam muito mais importância à Páscoa, que lembrava a morte e a ressurreição de Cristo, do que ao seu nascimento. Durante séculos, não há registros de que o nascimento de Jesus fosse comemorado. Tudo mudou no século IV, quando o Natal começou a ser reconhecido oficialmente. O primeiro registro da celebração em 25 de dezembro data de 336 d.C., em Roma. Em poucas décadas a data se espalhou pelo Império Romano do Ocidente, e logo depois a Igreja Oriental também passou a adotar a tradição, embora algumas comunidades preferissem o dia 6 de janeiro, data que ainda hoje é celebrada como Epifania. Mas como era o Natal nos séculos IV e V? Muito diferente do que conhecemos hoje. Era uma ocasião solene, centrada em cultos religiosos. As primeiras celebrações focavam na natureza divina de Jesus e no significado teológico de seu nascimento, não em banquetes ou festas. As missas incluíam leituras das Escrituras, hinos e orações. Dentro das igrejas, o clima era mais tranquilo, em contraste com as festas pagãs da época, que eram barulhentas e extravagantes. Velas e enfeites verdes já eram usados, mas as grandes ceias, a troca de presentes e a alegria contagiante que associamos ao Natal moderno só se popularizaram muito mais tarde. Os primeiros cristãos valorizavam a simplicidade e a devoção, marcando uma diferença clara em relação às celebrações exuberantes de seus vizinhos romanos. Agora, a grande questão: por que o dia 25 de dezembro foi escolhido para celebrar o nascimento de Jesus? A Bíblia não dá nenhuma pista sobre a data real, então a escolha não teve base em registros históricos. Muitos especialistas acreditam que foi uma estratégia para se alinhar, ou até substituir, festas pagãs como a Saturnália e o Sol Invictus. Vamos entender melhor essas duas celebrações. A Saturnália era uma das festas mais populares e animadas da Roma antiga. Celebrada entre 17 e 23 de dezembro, ela homenageava Saturno, o deus da agricultura, da riqueza e do tempo. A festa marcava o fim da colheita de outono e era uma oportunidade para os romanos agradecerem pela fartura que esperavam receber. Mas a Saturnália não era uma festa qualquer. Era um momento em que a ordem social virava de cabeça para baixo. Durante esses dias, as hierarquias rígidas de Roma eram temporariamente suspensas. Os senhores serviam seus escravos em banquetes, e os escravos podiam falar livremente com seus mestres sem medo de punição. Embora essa inversão de papéis fosse mais simbólica do que real, ela oferecia um alívio momentâneo da estrutura social opressiva do cotidiano. As festas eram o ponto alto da Saturnália. Famílias e comunidades se reuniam para banquetes fartos, com carnes assadas, pães e vinho. As ruas de Roma ganhavam vida com música, dança e folia. Até mesmo jogos de azar, normalmente mal vistos, eram incentivados. As pessoas apostavam em dados, trocando moedas e pequenos objetos, aproveitando para relaxar e se divertir. A troca de presentes também era uma tradição marcante. Os romanos trocavam velas, cerâmicas e pequenas estatuetas chamadas sigilárias. As velas tinham um significado especial, simbolizando a luz em meio à escuridão do inverno. As casas e templos eram decorados com ramos de azevinho e era, que acreditavam afastar maus espíritos e atrair boa sorte para o ano seguinte. No fundo, a Saturnália era uma celebração de fartura, luz e alegria. Embora oficialmente durasse apenas uma semana, seu espírito festivo muitas vezes se estendia até o Ano Novo. Enquanto a Saturnália era uma festa caótica e barulhenta, o Sol Invictus tinha um caráter mais solene e cósmico. Celebrado em 25 de dezembro, a partir de 274 d.C., era dedicado ao deus Sol Invictus, o Sol Invicto.
O culto ganhou força no século III, sob o imperador Aureliano, que o transformou em religião oficial do Estado por volta de 274 d.C. Aureliano buscava unificar o Império Romano, fragmentado por instabilidades políticas e práticas religiosas diversas, ao redor de um símbolo universal, o Sol, fonte de vida e poder. O Sol Invictus era a divindade solar oficial do Império Romano Tardio, uma versão posterior do Deus Sol. Muitos historiadores defendem que a festa do Sol Invictus acontecia em 25 de dezembro, embora alguns questionem as evidências que sustentam essa data. O que não se discute é que a celebração coincidia com o solstício de inverno, o momento mais escuro do ano, quando os dias começam a se alongar. Para os romanos, isso representava o renascimento do Sol, uma vitória da luz sobre as trevas. Esses temas de renovação e esperança tocavam fundo, especialmente em uma época em que o frio e a escuridão pareciam mais opressivos. As celebrações provavelmente incluíam sacrifícios públicos, orações e acendimento de fogueiras em honra ao Deus Sol. Templos dedicados ao Sol Invictus, como o grandioso templo construído por Aureliano em Roma, eram o centro desses rituais. Os fiéis ofereciam incenso, flores e, às vezes, animais em sacrifício. O Sol Invictus também estava ligado aos imperadores romanos, que eram retratados como a encarnação terrena do poder do Deus Sol. Ao se associar ao Sol Invictus, Aureliano reforçava sua autoridade e se apresentava como garantidor da ordem cósmica. Apesar de menos agitada que a Saturnália, a festa do Sol Invictus também envolvia banquetes e encontros públicos. Um clima de celebração, mas seu foco no triunfo do Sol acrescentava uma camada de solenidade espiritual e imperial. Embora o Sol Invictus não tivesse o apelo carnavalesco e desordenado da Saturnália, carregava um peso inegável como uma celebração patrocinada pelo Estado. Sua ênfase na luz, no renascimento e na harmonia cósmica ecoava de maneira surpreendente com a narrativa cristã do nascimento de Cristo. Ambas as festas revelam facetas profundas da sociedade romana. A Saturnália nos mostra o desejo humano por uma libertação temporária das rígidas hierarquias sociais, uma chance de rir, banquetear-se e deixar o caos reinar, ainda que por poucos dias. Já o Sol Invictus reflete a necessidade do império de unidade e estabilidade cósmica, entrelaçando temas espirituais ao poder político. Quando os primeiros cristãos começaram a celebrar o Natal em 25 de dezembro, eles adentraram um período do ano já carregado de significado para os romanos. Se buscavam intencionalmente absorver essas tradições ou apenas reconheciam o apelo universal do solstício, a sobreposição entre esses festivais pagãos e a data cristã é inegável. Seria então o Natal posicionado em 25 de dezembro para competir com essas celebrações? A teoria é fascinante. Ao alinhar o Natal com a Saturnália e o Sol Invictus, os primeiros cristãos podem ter buscado tornar sua fé mais acessível à sociedade romana. Celebrar o nascimento de Cristo em uma data já associada à luz e ao renascimento poderia ter facilitado a transição para novos convertidos. Em vez de adorar o Sol naquele dia, passariam a adorar o Filho de Deus. Alguns historiadores defendem que essa foi uma estratégia deliberada da Igreja para cristianizar tradições pagãs populares, uma abordagem coerente com outras adaptações cristãs, como a incorporação de costumes locais em festividades para tornar a conversão mais atraente. Mas há outra possibilidade, a de que 25 de dezembro não foi escolhido por causa das festas pagãs, mas sim por sua relevância teológica e simbólica. No pensamento cristão primitivo, havia a tradição de associar a concepção de Jesus ao equinócio da primavera, por volta de 25 de março. Essa data marcava a criação do mundo em algumas tradições judaicas e era vista como um momento propício para a entrada do divino na história humana. Se Jesus foi concebido em 25 de março, seu nascimento ocorreria naturalmente 9 meses depois, em 25 de dezembro. Esse cálculo aparece nos escritos de pensadores cristãos antigos, como Sexto Júlio Africano, que destacavam a harmonia simbólica dessas datas. O vínculo entre 25 de dezembro e o solstício de inverno também desempenha um papel crucial. No calendário romano, o solstício caía nesse dia e simbolizava o renascimento do Sol, à medida que os dias começavam a se alongar. Embora a Saturnália e o Sol Invictus também girassem em torno do solstício, essa não era uma exclusividade romana. O solstício de inverno foi celebrado por inúmeras culturas ao longo da história como um momento de renovação, de retorno da luz ao mundo. Para os primeiros cristãos, os temas do solstício se alinhavam naturalmente com o nascimento de Jesus, uma simbologia de luz vencendo as trevas, que ressoava com sua compreensão de Cristo como o Salvador que trouxe luz espiritual a um mundo mergulhado no pecado.
Talvez o alinhamento do Natal com a Saturnália e o Sol Invictus não tenha sido uma questão de apropriação ou substituição, mas sim um reconhecimento compartilhado da importância do solstício. Tanto pagãos quanto cristãos viam esse período do ano como significativo, ainda que por razões distintas. Para os pagãos, marcava o renascimento físico do Sol, para os cristãos, representava o nascimento espiritual do Filho. Nesse sentido, a escolha de 25 de dezembro poderia ser vista como uma convergência natural de ideias, e não como uma competição deliberada. É um lembrete de como culturas humanas, em diferentes tempos e lugares, frequentemente gravitam em torno de símbolos e temas semelhantes, especialmente aqueles ligados aos ciclos da natureza. A história por trás da data do Natal é complexa e multifacetada. Seja como um movimento estratégico para substituir festivais pagãos, um cálculo teológico ou simplesmente um reconhecimento do simbolismo do solstício. O resultado é uma celebração que carrega consigo temas de esperança, renovação e luz até os dias de hoje. O Natal, como tantas outras tradições, é um tecido tramado com fios romanos, cristãos e de muitas outras origens. Compreender suas raízes nos permite apreciar a profundidade e a riqueza de uma festa que continua a unir pessoas séculos depois. Se essa exploração despertou sua curiosidade, deixe seu comentário. Você acredita que a escolha da data foi estratégia, coincidência ou um pouco de ambos? E não se esqueça, há muito mais histórias como essa esperando para serem descobertas. Até a próxima!